Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo licitantes. E hoje nós vamos avançar no devido processo legal licitatório para eu falar da fase da habilitação. Eu venho falando semana após semana sobre as etapas do rito licitatório e chegou a etapa de análise de documentação dos licitantes. Bom, antes disso, você deve saber que há um curso novo na minha escola, uma mentoria Prime de inteligência artificial na advocacia. Ela vai ser lançada nesses próximos dias e as matrículas vão acontecer exclusivamente dentro de um grupo de WhatsApp. O link para esse grupo você encontra na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. A mentoria em grupo vai ser ministrada pelo engenheiro William Maza, que você conhece aqui das nossas transmissões, especialista em inteligência artificial para advogados. E serão 4 encontros de 3 horas e, além disso, um encontro individual com ele via Zoom para cada um dos mentorados e um acompanhamento de WhatsApp para a implementação das ferramentas durante 6 meses. Não perca essa chance, essa mentoria Prime é o que está faltando para você não ficar atrás dos concorrentes no mercado. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os meus cursos de advocacia, especialmente o Advogando em Licitações. O link para saber mais sobre todos os cursos na minha escola, inclusive esse, você acha também na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Vamos falar hoje sobre a fase da habilitação. A habilitação ela é disciplinada entre os artigos 62 e 70 da nova Lei de Licitações, a 14.133. E veja, não é pouca coisa, é uma quantidade enorme de normas, porque essa é uma etapa crucial do procedimento licitatório. Especialmente porque a Lei 14.133, ela implementou uma inversão das fases naturais da licitação. Porque, sob a lei anterior, a 8666, primeiro vinha a fase da habilitação, com análise de documentos de todos os licitantes. E só depois era realizada a etapa de julgamento das propostas. Essa era uma das coisas mais estúpidas da nossa legislação, porque obrigava a comissão de licitações a analisar documentos, às vezes de dezenas e dezenas de empresas, sendo que o trabalho era inútil e ineficiente, porque o único que precisava ter os documentos analisados é o autor da melhor proposta. O que a nova lei fez? Ela inverteu as fases. Agora são julgadas as propostas e apurada a melhor de todas. E a habilitação vai ser feita exclusivamente com a documentação desse primeiro colocado. Outro detalhe importante, de acordo com o artigo 17 da nova Lei de Licitações, a habilitação é a 5ª fase do rito licitatório. Depois da fase preparatória, da publicação do edital, da apresentação das propostas, do julgamento, aí chega a habilitação. Então, errei na conta aqui. Na verdade, não é isso mesmo, é a fase de número 5. O artigo 17 diz assim, abro aspas, a nova Lei de Licitações falando: o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Fase 1, que é a fase preparatória, fase 2, divulgação do edital, fase 3, apresentação de propostas, fase 4, julgamento das propostas, e aí vem a fase 5, que é a habilitação. Depois da habilitação, falaremos na semana que vem sobre uma fase recursal unificada e ainda daqui a 15 dias eu vou abordar o tema da homologação, que é a fase 7. O que acontece nessa etapa em que já se sabe quem é o autor da melhor proposta, porque já houve o julgamento das propostas? O momento em que nós nos encontramos no rito licitatório é o momento em que já se estabeleceu o quadro classificatório, ou seja, a lista dos autores das melhores propostas em ordem de qualidade.
as melhores propostas vêm no começo da lista e as seguintes vêm logo na sequência. E habilitação é uma fase de análise de documento só do autor da melhor proposta. Claro que se faltar algum documento de habilitação, esse autor da melhor proposta sai do certame, ele deixa a disputa, ele é inabilitado. E aí a comissão de contratação ou o agente de contratação procura o segundo colocado, tudo ali acontecendo ao vivo. E diz o segundo colocado, você que é autor da segunda melhor proposta, apresente sua documentação. Aí a documentação vai ser analisada. Se tiver tudo certo, essa empresa é declarada vencedora. Se também tiver problema com a documentação da segunda empresa, vai ser chamada a terceira e assim por diante na sequência do quadro classificatório. Um outro detalhe importante. A habilitação, ela exige a apresentação de documentos. A prova de preenchimento dos requisitos do edital, ela é necessariamente uma prova documental. Pode parecer uma coisa muito óbvia para quem já lida com o rito licitatório, mas nem todo mundo já tem afinidade com a licitação. Então não se admite nenhum outro meio de prova para demonstrar o preenchimento dos requisitos do edital, além dos documentos. Quando nós falamos em documentos, podem existir duas formas de apresentação desses documentos, dependendo da forma como a licitação se realiza. Se a licitação é feita do modo eletrônico, que é a regra geral hoje no Brasil, a não ser que se justifique a licitação presencial, tem que ser a licitação eletrônica, os documentos eles sobem para a plataforma que está realizando a licitação. Então, quando nós falamos em análise de documentos na licitação eletrônica, basicamente a comissão vai pegar aqueles arquivos que o licitante já subiu no sistema e vai analisar. Agora, se a licitação for presencial, esses documentos comprobatórios do preenchimento das condições do edital têm que ser documentos físicos. Aliás, entregues em um envelope físico também, como se fazia antigamente. Um detalhe muito importante. Toda doutrina sempre elogiou a inversão de fases. Essa mudança que foi trazida pela lei do pregão no ano de 2002 e que todo mundo adorou. Como se não houvesse nenhum aspecto negativo nessa ideia de primeiro julgar a proposta e depois habilitar só o autor da melhor proposta. Mas diz o professor Marçal Justen Filho, que é a maior autoridade brasileira em matéria de licitação, que é possível que algum desses licitantes, disputando ali a melhor proposta, não preencha as condições do edital. Ou seja, as propostas são julgadas no escuro na licitação do modelo da Lei 14.133. E isso pode ser muito ruim para a administração, já que os primeiros colocados podem não preencher as condições exigidas no edital. Muitas vezes a comissão coloca no edital a necessidade do licitante assinar uma declaração de preenchimento das condições, mas, afinal das contas, a licitação tem as propostas julgadas no escuro nesse sentido, sem saber se aquele proponente reúne ou não as condições previstas no edital. Lembrando, gente, que tudo que eu falo aqui na live é uma visão panorâmica do que é aprofundado dentro do curso. Então, nós vamos falar aqui uns 25, 30 minutinhos de habilitação. Habilitação, só para que você tenha uma ideia, é um módulo inteiro lá dentro do curso. Então, claro que aqui eu estou limitado no espaço de tempo, não dá para eu falar tudo. Se você tiver interesse em aprofundar em todos esses temas, não deixe de fazer parte do curso completo Advogando em Licitações, cujo link para mais informações você encontra na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Em todas as redes, o meu perfil é Professor Maza. Outro detalhe importante que muitas pessoas não sabem. Pode haver um mecanismo de pré-habilitação. O que é a pré-habilitação? É a possibilidade de licitantes frequentes enviarem antes da licitação
a documentação que normalmente se exige de um licitante e esse envio vai ser analisado e a empresa pode ser pré-habilitada, ou seja, declarada em condições de participar da licitação quanto aos requisitos gerais de participação. Porque dependendo do objeto, o edital pode fazer uma certa exigência ou outra, diferente da regra geral, mas a pré-habilitação é um procedimento disciplinado pela própria lei e que facilita também a vida de quem está ali analisando documentos. Outra coisa interessante, na fase de habilitação é analisada o que a doutrina chama de idoneidade do licitante que tem a melhor proposta. O que é essa idoneidade? É uma capacidade que o licitante tem de assinar o contrato com a administração. Todos os requisitos de habilitação estão preocupados com isso. Será que esse licitante, ganhando o certame, ele tem condições de assinar o contrato e executar esse contrato até o final? Será que ele não é inexperiente? Será que ele não tem uma empresa pequena demais para o tamanho do objeto? Será que ele não deve tributos, contribuições previdenciárias? Será que ele não descumpre legislação que exige dos empresários o preenchimento de alguns requisitos especiais? Mas o que acontece é que, mesmo habilitado o autor da melhor proposta, o ordenamento jurídico cria uma presunção relativa de idoneidade. Ou seja, não há certeza absoluta, mesmo após a habilitação, de que aquele licitante vai chegar até o final do contrato. Por isso que se fala, né, uma presunção relativa de idoneidade do habilitado autor da melhor proposta. A informação mais importante sobre a habilitação é a que eu vou te falar agora. Quando o edital estabelece as exigências para disputa do certame e celebração do correspondente contrato, a Constituição manda que essas exigências se restringam ao estritamente necessário para cumprimento do contrato. Ou seja, não pode haver exagero nas exigências. A administração só pode estabelecer condições mínimas de participação. Ela não pode atuar de modo desproporcional, ou seja, estabelecer condições tão rígidas, tão rigorosas, que ultrapassem a noção de bom senso. A própria Constituição tem esse comando no artigo 37, inciso 21, que eu passo a ler agora. Lembre, a importância desse dispositivo é reforçar a ideia de que as condições de participação do certame devem limitar-se ao estritamente indispensável para cumprimento do contrato, sem nenhum tipo de exagero e sem estabelecer também requisitos que fujam da razoabilidade. Diz lá o artigo 37, inciso 21 da Constituição, abro aspas, passo a leitura. Ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições aos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas nos termos da lei, atenção agora, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E por que a Constituição manda o edital limitar-se ao indispensável no estabelecimento das condições de participação? Porque cada condição que o edital estabelece a mais é um filtro que diminui o universo dos potenciais licitantes. Então veja, por hipótese, suponha que o edital exija que para a empresa participar da disputa ela tenha executado pelo menos 5 contratos parecidos com aquele contrato do objeto da licitação. Quando eu estabeleço 5, eu já estou limitando no mercado a quantidade de agentes que conseguem atender
aquela necessidade, a exigência de 5 contratos. Se eu tivesse colocado 4, o universo dos potenciais licitantes aumentaria. 3 aumentaria mais ainda. Então perceba, se eu colocasse a exigência de 6 contratos no mínimo, haveria mais restrição. Cada condição inserida dentro do edital é um filtro que limita o universo dos potenciais licitantes. E se o universo dos potenciais licitantes é limitado, o princípio da competitividade é sacrificado, ou pelo menos prejudicado substancialmente. E qual que é o problema de uma licitação ela se posicionar de modo contrário à plenitude do princípio da competitividade? Porque quanto mais competitividade, melhor será o contrato assinado pela administração. Inclusive, o preço mais baixo pressupõe uma grande competitividade na disputa. Então veja como as coisas se ligam. Eu explico isso no curso. As condições de participação, as condições de habilitação do edital, elas estabelecem filtros que não podem limitar desproporcionalmente a competitividade, porque se houver essa limitação desproporcional da competitividade, haverá uma diminuição do universo dos potenciais licitantes em prejuízo de uma contratação de melhor qualidade, especialmente de uma contratação de preço mais baixo. Então, não é favor nenhum que o legislador fez em estabelecer apenas os requisitos mínimos de capacitação para a participação da disputa. O legislador está apenas cumprindo um comando constitucional que manda. A Constituição não é livro de conselhos, não é um livro de autoajuda. A Constituição é norma cogente. Então a Constituição manda o legislador e o administrador, no momento do edital, diminuir a quantidade de filtros, de requisitos de participação ao máximo que o caso concreto permitir. Ô Maza, o trecho que você leu da Constituição fala em exigências de qualificação técnica e econômica. Qualificação é uma palavra que pode ser utilizada no contexto da licitação no mesmo sentido de habilitação. Então, requisitos de qualificação são requisitos de habilitação, condições para a participação da disputa. Ô Maza, voltando, a Constituição fala que exigências de qualificação técnica e econômica têm que ser indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que é isso, Maza? Uma qualificação técnica e o que é uma qualificação econômica? Isso é o que nós chamamos de critérios de habilitação. Ou seja, qual é a natureza que os requisitos de habilitação têm? O que está por trás da definição de certos tipos de condições de participação? São os critérios de habilitação. Veja só, eu explico com detalhes no curso completo. Basicamente, existem 4 critérios de habilitação: habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação, tudo junto, fiscal, social e trabalhista, e habilitação econômico-financeira. Então nós temos 4 critérios principais de habilitação: habilitação jurídica, técnica, tudo junto agora, fiscal, social e trabalhista numa categoria só, e o 4º tipo, a habilitação econômico-financeira. Passo aqui em revista as principais características de cada um desses 4 critérios. O que é a habilitação ou qualificação jurídica? Ela objetiva demonstrar a capacidade do licitante exercer direitos e assumir obrigações. Ou seja, o licitante tem que ser uma pessoa regularmente constituída para o direito. Será quase sempre uma pessoa jurídica, então ela tem que existir para o direito, estar regularmente constituída segundo os órgãos estatais encarregados dessa tarefa de instituição da personalidade das pessoas jurídicas. Então, a qualificação jurídica, ela fala sobre isso. É preciso que a empresa esteja regularmente constituída para participar da disputa.
O que é habilitação ou qualificação técnica? É análise se o licitante tem capacidade e experiência para executar o objeto do contrato. A administração pública não pode contratar com aventureiros. A administração pública não pode contratar com iniciantes. O interesse público, ele não é compatível com contratados que ainda não sabem direito o que precisa ser feito. Então, a qualificação técnica vai analisar isso. O licitante tem capacidade técnica, ele sabe fazer aquilo, e além disso, ele já fez com sucesso aquilo. Capacidade e experiência são as noções-chave da habilitação técnica. Terceira habilitação, que mistura coisas distintas aqui, mas que nós vamos tratar como uma categoria só. A habilitação fiscal, social e trabalhista. O que é isso? É análise se não há dívidas do licitante que violam a legislação. Esse ponto de a licitação exigir uma qualificação fiscal, social e trabalhista é muito criticado pelo professor Marçal Justen Filho. Ele diz que aqui a licitação é utilizada como um meio indireto de conseguir determinados comportamentos do empresário, especialmente o recolhimento de tributos e contribuições. Interessante isso. A licitação, sob essa ótica, é uma forma de coagir o empresário, uma forma coercitiva de induzir o empresário a estar em dia com as suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Interessante é que, mais uma vez, a Constituição não se contentou em silenciar a respeito desse ponto, já que o artigo 195, parágrafo 3º, diz com todas as letras, abro aspas, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais. Ou seja, a Constituição, mais uma vez, que repito, não é um livro de conselhos, não é um livro de autoajuda, mas ela é norma obrigatória, é uma norma mandatória. A Constituição determina que o legislador proíba a participação em licitações de empresas que devam contribuições. Não apenas contribuições, mas tributos de outra natureza, observância também de requisitos de legislação específica, mas a ideia geral desse terceiro critério de habilitação é isso que eu falei. Quarto e último critério de habilitação é a habilitação econômico-financeira. Essa é a que traz mais problemas, é aquela em que eu mais me detenho no curso completo Advogando em Licitações. Porque são requisitos relacionados à liquidez econômica da empresa. Se a empresa está saudável economicamente. Portanto, a habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato. Interessante isso aqui. Há um detalhe que passa despercebido por quem não faz uma análise atenta do tema licitatório. O ponto é o seguinte, não sei se você sabe, mas quem assina um contrato administrativo terá que arcar do seu próprio bolso com a execução do contrato. Porque primeiro o contrato tem que ser cumprido e depois, nos termos do próprio contrato, é que haverá o pagamento. Então, essa empresa, ela precisa ter condições patrimoniais, condições de recursos humanos, condições de bens e equipamentos para adiantar a execução do contrato sem receber. E não é qualquer empresa que consegue isso, é preciso que a empresa esteja economicamente saudável. Aliás, se você quer saber, eu digo muito isso para os meus alunos. Eu digo, advogar em licitações é um privilégio,
Porque nós só advogamos para empresas que estão economicamente saudáveis. E cliente economicamente saudável é um cliente com, por razões óbvias, melhores condições de pagar os nossos honorários adequadamente. Se a empresa não tem condição financeira saudável, ela não pode nem participar da disputa, porque ela vai ser excluída na habilitação. Tem uma série de requisitos que a lei estabelece quanto à qualificação econômico-financeira, mas eu deixo para o curso completo, Advogando em Licitações, porque já está chegando aqui o nosso tempo limite, que é o de 30 minutos. Quais são, por fim, os meios de defesa de um cliente que é inabilitado, ou então de alguém que vê de forma ilegal a habilitação de outro concorrente? O que a gente pode fazer por esse cliente? É possível interpor um recurso hierárquico ou propor uma ação judicial em socorro desse licitante que foi inabilitado ou que está vendo a habilitação de um concorrente e ele percebe que essa habilitação viola a lei ou viola alguma regra do edital. Por isso que eu concluo te dizendo o seguinte: em matéria de habilitação da licitação existem duas teses fundamentais. A tese da inabilitação do cliente, e aí a gente tem que advogar a ideia de que a exigência que barrou o nosso cliente vai além do indispensável, ela não é razoável, ela não é proporcional diante daquele contrato e daquele objeto, ou então a tese 2, na hipótese de habilitação de um concorrente, ou seja, nosso cliente vai perdendo a disputa, é encontrar alguma brecha, algum documento que não foi adequadamente juntado pelo concorrente, de modo a que ele seja inabilitado. Portanto, nós temos duas teses fortes na defesa de clientes na fase da habilitação. A tese de que o nosso cliente foi inadequadamente inabilitado e a segunda tese de que o concorrente foi inadequadamente habilitado. Então, esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Licitações. Lembrando que estão abertas as matrículas para o curso completo Advogue em Licitações. Você encontra o link para mais informações desse curso na descrição aqui do vídeo ou na minha bio do Instagram. Tem um linkzinho. Se você digitar Professor Maza no Instagram, você vai encontrar o meu perfil e tem um link ali naquilo que nós chamamos de bio, né? A biografia daquele perfil. Você clica no link que vai abrir ali uma árvore de links e o primeiro deles remete à página para mais informações sobre o curso de licitações. E lembro ainda que nessa sexta-feira próxima serão abertas as matrículas da Mentoria Prime de Inteligência Artificial na Advocacia, mentoria essa ministrada pelo meu irmão, o engenheiro William Maza. Então, para mais informações sobre essa mentoria, uma oportunidade única de você implementar no seu escritório ferramentas de inteligência artificial com segurança, com clareza, com objetividade, com responsabilidade, principalmente, é uma chance única. Lembrando que a mentoria é em grupo, tem uma carga horária aproximada de 12 horas, distribuídas em 4 encontros de 3 horas aos sábados, das 9 ao meio-dia, horário de Brasília, começando daqui a 10 dias. Quem não puder assistir ao vivo tem a reprise disponibilizada dentro do sistema da minha escola. E haverá ainda para cada mentorado um encontro individual com o engenheiro via WhatsApp ou via Zoom e também um acompanhamento por 6 meses de todos os alunos mentorados para tirar dúvidas e ajudar na implementação dessas ferramentas no escritório. É uma oportunidade única porque não é teoria de inteligência artificial, mas sim mão na massa. Como que eu coloco em prática, como que eu executo, como que eu implemento essas ferramentas em favor do meu escritório e da minha advocacia. Os encontros já têm data marcada, serão nos dias 15 de junho, 29 de junho, 6 de julho e 13 de julho. Para você ter mais informações e para garantir a sua vaga nessa sexta-feira, quando as matrículas abrem,
Você precisa entrar num grupo de interessados, um grupo de WhatsApp, cujo link também você encontra na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo. Valeu? Até a próxima, nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira às 11 horas da manhã, com mais um episódio do nosso programa Advogando em Licitações. Até mais, obrigado pela sua companhia. Tchau!